Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia mesmo, bom domingo para cada um de você que está aqui acessando o canal da IABV e podendo então participar destas sessões que temos ensinado sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem sido uma jornada extremamente importante ao longo de todos os últimos 5 domingos, agora chegamos ao sexto domingo, a sexta sessão, estudando sobre esse tema, essa temática tão importante, falando sobre a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Já falamos sobre as ações no Velho Testamento e estamos então trabalhando sobre as ações do Espírito Santo no Novo Testamento. E entre tantas ações, estivemos a semana passada falando sobre o fruto do Espírito Santo. Você deve recordar muito bem que falamos a respeito disso e hoje vamos então dar continuidade às evidências, às manifestações do fruto do Espírito. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar pedindo a bênção de Deus para este momento, para esta sessão, para o que vamos receber. Pai querido, queremos te exaltar por sua bondade, por seu cuidado sobre cada um de nós. E nesta manhã de domingo, mais uma vez chegando na casa e na família de cada um dos nossos irmãos e amigos, oramos para que possamos mais uma vez ter a oportunidade de compreender seu propósito e entender um pouco mais sobre o fruto do Espírito, sobre a pessoa do Espírito e como isso é deveras importante para nós, nossa vida cristã, para a construção de nossa formação cristã. Então ajuda-nos, Pai, nesta manhã mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você está pronto, pegue a sua caneta, pegue seus apontamentos, pegue sua Bíblia, sente em sua mesa, no lugar onde você possa estar junto comigo estudando e já vamos começar. Eu quero evidentemente voltar ao texto, que é o texto áureo, o texto básico deste ensino, que é Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso 23 e o verso 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Lembre-se disso, eu fiz uma ênfase nessa descrição aqui. O fruto do Espírito é amor, é o amor. As demais coisas são manifestações, são evidências. Nunca esqueça disso. Então ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que em algumas traduções é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele diz, contra estas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, diz o verso de número 25. Então, a semana passada tivemos a oportunidade de falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor. E começamos então a discorrer a respeito de 3 das evidências, das características deste amor, ou das 3 manifestações deste amor. E falamos sobre a alegria, e dissemos que a alegria é muito mais do que um sentimento, é na verdade um fruto do caráter de Deus e que deve ser praticado, né? Estes músculos, né, da face precisam ser praticados, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Depois falamos sobre a paz, como sendo também um fruto deste caráter de Deus. E a paz, ela não é uma paz como o mundo dá, a paz efêmera, mas é o shalom, shalom, que é a paz perfeita, que excede todo entendimento. E por fim terminamos a semana passada discorrendo sobre a paciência. Espero que você tenha estudado, aprendido e já começado a colocar em prática estas evidências que são uma somatória do fruto que é o amor, o fruto do Espírito Santo. Então, nesta manhã, a gente vai dar continuidade a estas características. Falamos sobre a bondade, falamos sobre, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a paciência. E hoje falaremos sobre benignidade, sobre a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, terminando então essa lista
se Deus permitir hoje essa jornada de entender um pouco mais sobre essas manifestações do Espírito Santo. A terceira palavra que aparece, ou a quarta palavra que aparece aqui é benignidade. Em algumas traduções bíblicas, essa palavra vai ser traduzida por amabilidade. Então, se a sua tradução traz amabilidade, não pense que é algo diferente. Na verdade, essa característica ou essa manifestação, essa evidência como fruto do Espírito Santo é uma manifestação da bondade. É interessante a gente notar isso, a gente não confundir a manifestação da bondade, como a gente já vai ver, com a benignidade. Porque se a gente pudesse fazer podemos e devemos fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra, a bondade deveríamos que ter a ver com o caráter de Deus. Tem que haver diretamente com este fruto do caráter de Deus, enquanto a benignidade seria a extensão dessa bondade. A benignidade, poderíamos dizer, será a demonstração da bondade. Então, quando uma pessoa ela tem uma atitude boa, ela tem demonstração, ela demonstra por meio das circunstâncias que é o resultado dessa influência da bondade. Ou seja, muitas vezes isso está associado à gentileza, né? À disposição de ajudar os outros. Então, ela é vista como reflexo do caráter de Deus. Poderíamos dizer assim, a bondade, essa manifestação é o reflexo, é a manifestação do caráter, quando uma dessas características do caráter de Deus é justamente a bondade, que tem a ver com o seu coração compassivo com relação aos outros. Então, a gente pode pensar nessas duas manifestações, essas duas evidências, elas são muito próximas, elas inclusive são colocadas aqui na classificação bíblica próxima à benignidade ou à amabilidade e à bondade, porque são duas coisas que caminham muito próximas. Algumas pessoas chegam até a confundir as duas coisas, porque elas caminham muito próximas. Então, voltando para a gente entender melhor, a bondade é o fruto, né, do caráter, né, refere-se à qualidade específica deste caráter que envolve integridade moral e a retidão de Deus. A base do trono é a retidão. Então, é o desejo genuíno de fazer o que é certo, do que fazer o que é justo. Isso é bondade, né? E a gente pode definir então a benignidade ou a benevolência ou a amabilidade como sendo evidente a expressão dessa prática da bondade. Não sei se está conseguindo você entender. A bondade tem a ver com o caráter, enquanto que a benignidade ou a amabilidade tem a ver com as características que envolvem a atitude de uma pessoa que é bom. Então, uma pessoa que é bom, e Jesus disse, bom só existe um que é Deus, a bondade de Deus é que nos faz prosperar, a bondade de Deus é que nos faz avançar. Então, a sua bondade, que é a sua essência, manifesta a sua benignidade, que é, assim por dizer, a qualidade desse caráter, né, que envolve essa integridade moral e retidão de Deus. Amém? Então, a gente consegue entender estas duas evidências pensando dessa maneira. A quinta evidência é a fidelidade. Como é importante a fidelidade. Claro que a gente está falando aqui sobre o fruto do Espírito, e a palavra Espírito aqui no letra maiúscula, Espírito Santo. E estas características, elas foram para dentro de nós quando nós recebemos o Espírito Santo. Diz Romanos capítulo 5, verso 8, que nós recebemos o amor de Deus, o Espírito Santo, quando ele foi derramado em nós, o amor de Deus foi derramado em nós. Então este amor, que é o fruto do Espírito, veio para dentro de nós com todas estas evidências, com todas estas manifestações. Então,
estas últimas que nós falamos já. Falamos sobre a alegria, sobre a paz, sobre a paciência, sobre a benevolência, a benignidade, uma amabilidade. E agora falamos sobre a bondade. E esse agora é a fidelidade. A fidelidade é tão importante, irmãos, porque isso tem a ver com a confiança. Isso tem a ver com a firmeza que uma pessoa demonstra em seu relacionamento com Deus. Porque quando a gente é fiel, a gente manifesta essa característica na maneira como a gente se relaciona. A fidelidade é um fruto do Espírito tão importante que é do caráter de Deus e que foi derramado em nós, que precisa ser dia a dia evidenciado, porque é uma virtude que se manifesta na nossa vida e envolve toda a nossa vida cristã, através de um compromisso constante, né, confiável, firme em nossa fé. Então a fidelidade tem muito a ver com a prática do dia a dia, de estar no lugar da lealdade. Alguém já disse que a diferença entre fidelidade e lealdade, fidelidade é quando a gente demonstra esta ação, quando a pessoa está presente. E lealdade é quando a gente demonstra a mesma atitude quando a pessoa não está presente. Então, algumas vezes talvez tem pessoas que demonstram ser fiéis na frente, mas precisam demonstrar serem leais. Porque a fidelidade, a lealdade é uma consequência, deveria ser ao menos uma consequência do caráter da fidelidade. Então alguém que é fiel, que não fala de uma pessoa pela frente, também não falará desta pessoa por trás, porque a lealdade é essa característica da fidelidade. Então, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, Paulo afirma o seguinte: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A fidelidade envolve crer em Deus, que Deus é digno de confiança. E tem a ver com essa demonstração de crenças através de uma vida de obediência, né, e de lealdade. Então veja que uma coisa termina puxando a outra. Isso inclusive envolve as nossas relações também sociais, como a gente precisa ter fidelidade. A gente está vivendo numa geração onde a infidelidade tem entrado dentro do casamento de uma maneira tão grande. Eu falo não apenas a infidelidade no campo prático, onde um homem ou uma mulher não são fiel à aliança que um dia fizeram no altar. Eu não falo apenas a questão prática, mas às vezes a própria infidelidade, como poderíamos chamar, psicológica ou de pensamento, como nós devemos ser fiéis nas pequenas atitudes dentro de um relacionamento, e precisamos ser fiéis às amizades que a gente constrói. Amigos, a Bíblia diz que são mais chegados que um irmão. Tem pessoas que confiam mais no seu cãozinho do que numa pessoa. Isso é uma verdade. Nós vivemos uma geração onde parece que a fidelidade tem sido um pouco perdida. É por isso que essa é uma característica que é um fruto do Espírito e que precisa ser evidenciada na nossa vida como cristão. A fidelidade se estende a estas relações humanas e essas relações de amizade precisam ser fortalecidas, né? E envolve todo tipo de relacionamento, às vezes social, às vezes empresarial, onde você abre uma sociedade. E como a gente deve ser fiel nas nossas palavras, nas nossas declarações. Então, isso envolve o fruto do Espírito. Em Provérbios capítulo 3, verso 3, está escrito: não se desamparem a benignidade e a fidelidade. Ou seja, vejam que duas coisas, a bondade e a fidelidade, não devem ser separadas. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Veja como Salomão, ao escrever Provérbios, ele fala sobre a importância da gente não desamparar a benignidade e nem desamparar a fidelidade, e manda amarrar em nosso pescoço essas duas
características do nosso Deus e que nós precisamos escrevê-las na tábua do nosso coração. Então veja como isso deve ser profundo, não apenas uma experiência externa, mas algo que vai para dentro, algo que envolve o nosso coração, o nosso interior. Ser fiel também envolve compromissos, né, com a missão onde você está. Você está inserido dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. Como é importante a gente ser fiel à missão que Deus entregou àquela igreja local e a gente participa desta missão de uma maneira integral, né, envolvido, comprometido, cumprindo as promessas que nós fazemos, permanecendo firme na fé, mesmo em tempos de provação, permanecendo firme. Isso é fidelidade, ser constante, ser uma pessoa confiável, mostrar consistência, resistência a comportamentos que sejam inadequados de outros. Então a gente pode pensar que essas são características muito importantes que manifesta a fidelidade do caráter de Deus na vida de uma pessoa, que é demonstrada por esta lealdade, por essa capacidade de fortalecer os relacionamentos, não apenas quando eles estão presentes, mas também na sua ausência, seja com seu amigo, seja com seu cônjuge, seja como membro de uma igreja local, de uma comunidade como a nossa, a IABV Origem. Então, isso tem a ver com a fidelidade, que é o fruto, que é uma manifestação do fruto do Espírito Santo, que é uma expressão dessa confiança e lealdade a Deus e também aos outros. E quando a gente fala sobre fidelidade, por que a gente não deve falar também sobre uma área que, infelizmente, muitas pessoas não têm conseguido ser fiel, que é a fidelidade numa área que se transforma numa idolatria, que é o dinheiro. A fidelidade a Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, isso é tão real. Você sabe que o profeta Malaquias, ele descreve sobre isso, e no capítulo 3, você conhece um pouco essa passagem, deixa eu apenas repeti-la para você. Ele fala, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e não derramar sobre vocês tamanha bênção, que nem terão onde guardá-las. Aí ele diz assim: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é muito interessante, porque me parece que isso tem muito a ver com o fato de que a sua e a minha fidelidade, elas provocam uma ação de Deus, há uma proteção de Deus. A fidelidade de Deus estaria aqui diretamente, de acordo com o texto, relacionada ao fato de que quando você é fiel ao Senhor, aí a bênção de Deus de proteção vem sobre a sua casa. Então, isso não é propriamente o nosso assunto hoje aqui, mas tem tudo a ver, porque a palavra fala sobre fidelidade, e eu estava aqui procurando esse texto, esses livrinhos bem pequenininhos que estão aqui, depois de Daniel, né? A gente encontra aqui o profeta Ageu, e o profeta Ageu nos diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim sobre: subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor, diz: por causa do teu templo, do meu templo, que ainda está destruído, enquanto a cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Por isso, a causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto nos campos e nos montes. Provoquei uma seca que atingiu o trigo e o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz.
também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então veja que o Senhor está aqui reivindicando do povo de Israel a fidelidade. Eles estavam tão preocupados com sua própria casa depois que voltaram do cativeiro da Babilônia, preocupados em terminar sua casa, em arrumar, isso é próprio, não há nenhum problema, pecado nisso. Só que eles não poderiam esquecer a casa do Senhor em detrimento da sua própria casa. Eles não poderiam ter deixado de cuidar da casa de Deus enquanto só cuidavam da sua. Tinham que fazer as coisas simultaneamente. E o Senhor diz assim: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, encorajou o governador em Judá, Zorobabel, filho de Salatiel e Samuel, e o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Depois dessa chamada da orelha do povo, eles voltaram então a cuidar também do templo do Senhor. A fidelidade é este princípio extremamente importante que nos leva a cuidar das nossas coisas, mas não esquecer, evidentemente, as coisas de Deus. Então, a fidelidade, que é uma manifestação do fruto do Espírito, está dentro desse contexto também de fidelidade, numa área que precisamos aprender a viver na sua forma integral, que é sermos fiéis ao Senhor, também numa área dos nossos dízimos e ofertas, que isso tem sido para algumas pessoas uma luta constante, né? Eu sempre digo, Deus não precisa dos nossos recursos, Ele pode fazer, Ele pode tirar daqui, de acolá, Ele pode fazer com que dinheiro apareça, como aconteceu naquela moeda que Jesus mandou Pedro pescar, mandou pescar o peixe e encontrou uma moeda dentro. Para o Senhor não há nada impossível. Mas por que Ele espera que sejamos fiéis nestas duas áreas de nossa vida? É porque Deus espera simplesmente que nós sejamos obedientes, que sejamos fiéis numa área que pode se transformar num Deus na nossa vida e impedir muitas bênçãos sobre nós. Então, depois de falar da benignidade, da bondade, fidelidade, agora chega em nossa lista a mansidão. Eita, que área importante, mansidão. Esta é uma área que precisa moldar a personalidade de muita gente, é ou não é? Talvez você agora aí está fazendo esta pergunta para você mesmo, dizendo, meu Deus, essa é uma área difícil. O Senhor fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lembra que Jesus falou isso lá, começando o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5? E aquela palavra ser manso é domado, é alguém que é domado, é como aqueles cabrestos que seguram, né, a boca, especificamente a língua do cavalo ou do burro, para impedi-lo que ele faça o que ele quer. Então, aquilo ali aquele objeto é para segurá-lo, para domá-lo. E a Bíblia fala ali, bem-aventurados que são domados. E domado ali, naquela expressão lá do original, tem a ver com essa domação, né, da língua, esse controle da língua. E Tiago até menciona isso, o irmão do Senhor, lá no capítulo 3 de Tiago, há um capítulo inteiro praticamente ele falando sobre o cuidado com a nossa língua. Mas aqui ele fala da mansidão como sendo esta manifestação do fruto do Espírito. Essa é uma qualidade, né, da humildade, da gentileza e também da paciência. Uma pessoa que é manso, ela vai revelar estas características, humildade, gentileza e paciência, porque são coisas que estão muito atreladas, estão muito próximas, caminham sempre juntos, porque elas refletem a maneira como uma pessoa lida com os outros e como lida consigo mesmo, né? Lembra que eu falei a semana passada, terminando o nosso estudo falando sobre a paciência, eu digo 3 coisas. Aprenda a ter paciência com Deus, porque Deus não vai responder rapidamente as suas questões.
No que diz respeito ao tratamento de caráter, ele não tem pressa, ele vai trabalhar paulatinamente, gradativamente, processualmente, até que cheguemos à perfeição, ao aperfeiçoamento. Então, tenha paciência com Deus. Segundo, tenha paciência com os outros. Nem sempre os outros vão responder da maneira como você responde. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como você gostaria que fosse. Nem sempre as coisas serão como você quer. Então, aprenda a ter paciência com os outros, porque as pessoas são diferentes, as personalidades são diferentes, as pessoas são diferentes. Existem pessoas que são mais executivas, mais rápidas, gostam que as coisas aconteçam rápido porque elas são rápidas. Mas, na maioria das vezes, as pessoas casam com pessoas lentas. E aí ficam pressionando as pessoas lentas para agirem de acordo com a sua rapidez. E isso não vai funcionar, isso não vai ser bom para o relacionamento, isso vai trazer desequilíbrio. É importante que cada um aprenda que cada um tem seu ritmo, né? Cada um tem seu ritmo para fazer determinadas coisas. Então, a mansidão nos leva a lidar não apenas com os outros, mas conosco mesmo, com nós mesmos, né? Então, aprenda a ter paciência com Deus, aprenda a ter paciência com os outros e aprenda a ter paciência consigo mesmo. É verdade. Você precisa ter paciência com você, porque você faz coisas que você não deveria fazer, você faz coisas que você não gostaria de fazer, mas você também está num processo, então tenha paciência com aquilo, com as suas atitudes e reações, que vai mudar, né? Então, perceba que a mansidão, que é essa característica que é caracterizada pela humildade, ela tem a ver, na verdade, com esse fruto do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é manso, é tranquilo, é calmo. Para ouvir o Espírito Santo, você também precisa estar desacelerado, acalmado, no lugar de preferência do deserto, ou como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, em secreto o teu pai te ouvirá. Fala do silêncio, do lugar da acomodação. Então, a mansidão, ela é primeiramente um ato de submissão e confiança em Deus. Então, uma pessoa mansa é aquela que se submete inteiramente a Deus, porque confia nele, né? Ela envolve também reconhecer essa soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo, Ele está sobre todas as coisas e, consequentemente, aceitar a sua vontade sem resistir, né? Ou se revoltar. Isso tem a ver com um caráter moldado na mansidão, né? Ele descreve a si mesmo como Jesus mesmo lá disse assim: eu sou manso e humilde. Jesus se descreveu assim: eu sou manso e humilde, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. E como que a gente vai aprender isso? É lidando com as situações. Por isso que ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nos momentos de pressões ou de pressão que você vai ser testado nesta área da mansidão. A mansidão envolve lidar com as pessoas de forma gentil. Seja cavalheiro, seja mais gentil com as pessoas, isso é muito importante, mesmo quando você for provocado, e este é que é o grande desafio da mansidão. Quando a pessoa responde bem ou tranquilo para você, é fácil você ser gentil. Mas quando a pessoa é áspera, há uma tendência quase que natural de a gente responder, não é? Porque a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura, ela suscita a ira, não é? Então, é nesse momento que o controle, a gentileza envolve essa característica da mansidão em nossas relações, que precisam ser tão evidentes e tão reais no dia a dia. Isso eu falo dentro de casa, marido e mulher, os pais e os filhos e os pais. Isto é uma característica que precisa ser evidenciada, é um fruto do Espírito, que não é uma coisa apenas para a gente achar bonitinho, é algo para a gente viver, é algo para a gente experimentar, é algo para a gente praticar e passar de fato a viver dessa maneira. Deve ser uma maneira de viver, né? Como Paulo diz
lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, quando eles viverem de maneira digna da vocação que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então veja, Paulo está nos advertindo, nos falando, nos exortando sobre a forma que nós devemos nos comportar, a maneira em que nós deveremos, como nós devemos viver, e que essa maneira deve ser digna, né, da vocação, do chamado que você tem. Então a sua atitude tem que ser digna do chamado. Então faça com que o seu chamado seja benéfico, seja abençoador, para que as pessoas recebam a partir do seu chamado com toda a humildade e mansidão que existe no seu coração. Amém? Então isso tem a ver com essa força de controle, essa capacidade de se controlar. A mansidão não é uma falta de poder, mas o poder controlado por um coração cheio de humildade e amor. Achei linda essa definição. A mansidão não é uma falta de poder, mas o poder controlado por um coração cheio de humildade e amor. Você pode ter este poder, pode revelar seu poder e autoridade, mas mantendo o controle. Então você pode ter controle, o seu poder não está na sua exaltação, mas na sua capacidade de reagir com confiança, mas com firmeza também, não é? Porque Jesus muitas vezes foi assim. Então é a capacidade de enfrentar as provocações. Você tem sido provocado? Às vezes isso acontece muito em casa com os filhos, né? Os filhos disputam muito às vezes em casa. Eu não estou muito mais nessa fase, mas houve uma fase mais na infância onde parecia que isso era muito quase que corriqueiro e constante. E às vezes um chegava e dizia: ô papai, por favor, vem aqui cuidar do seu filho que está me irritando, né? E eu dizia: por um acaso esse seu filho é seu irmão e ele está te irritando ou você está ficando irritado com ele? Então existe uma diferença entre você se sentir irritado, entre o outro está te irritando e você se sentir irritado, né? Então, como a mansidão nos leva a essa demonstração dessa força intensa, que é a revelação que tem a ver com essa bondade do caráter de Deus, precisa ser revelado no dia a dia da nossa vida, amém? É uma pessoa mansa, a gente pode dizer que é uma pessoa que responde com calma em situações de liderança ou de ensino. É uma pessoa que consegue corrigir, mas com mansidão, que é manso até mesmo no corrigir e até mesmo na maneira de guiar os outros com gentileza. Isso é mansidão. Mansidão é uma pessoa que tem a capacidade de aceitar críticas ou correções sem ficar ressentido. Isso é importante, porque normalmente as pessoas que são advertidas, há uma tendência sempre de ficar arisca, de se armar, mas a característica de uma pessoa mansa é justamente que ela consegue ter esta capacidade de permitir que outro te exorte e você poder receber aquilo sem ficar com ressentimento. Então perceba como isso é mais profundo do que a gente imagina, não é verdade? Quando a gente vai estudando cada uma dessas características, dessas manifestações, das evidências do fruto do Espírito Santo, que é o amor, a gente vai vendo como a gente é confrontado. Eu particularmente sou confrontado quando vou estudar estas coisas, eu fico observando minhas atitudes, meus comportamentos e como esse fruto do Espírito precisa se evidenciar ainda mais, se tornar mais dinâmico na minha vida e provavelmente na sua também, para revelar Jesus, porque o propósito do fruto do Espírito Santo é revelar o caráter de Deus manifesto em nossas vidas. E por último, o fruto do Espírito que aparece, a manifestação do fruto do Espírito é o domínio próprio. Deixe-me ler novamente a listinha, né? Porque a listinha é longa quando diz assim: o fruto do Espírito é amor. Novamente eu volto a isso, o fruto do Espírito é o amor. As evidências, falamos já sobre a alegria, a paz, a paciência,
a benignidade, que também é amabilidade. Falamos sobre a bondade, sobre fidelidade, sobre mansidão e termina essa lista absurdamente extraordinária falando sobre o domínio próprio. Meu pai, essa talvez seja uma das, não sei se a gente pode dizer que é a característica mais importante do fruto do Espírito, mas ela é tão importante quanto as outras que são para nós reveladas. Por quê? Porque o domínio próprio, é essa capacidade que uma pessoa tem de exercer controle sobre seus desejos, sobre seus impulsos e sobre as suas ações. Eita, forte isso, não? A capacidade de exercer controle sobre os impulsos, sobre as ações e sobre os desejos. Como a gente precisa ter domínio próprio para vencer o pecado da carne, né? O pecado na carne, né? Paulo diz lá em Romanos capítulo 7 sobre esta luta que existe em nós, sobre a vida de Deus que está no Espírito e a vida da carne. Eu costumo dizer, a carne não é convertida, não confia na sua carne. Você é Espírito, você possui uma alma e habita no corpo. Essa é uma definição do ser humano dada pelo pastor e profeta Kenneth Reagan, que já está com o Senhor. E ele representa muito bem que na sua essência você é um ser espiritual. Você possui uma alma e você habita num corpo. Então esse corpo, ele precisa ir para a cruz. A sua alma vai ser renovada. Romanos 12, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O seu espírito foi salvo no dia que você entregou sua vida para Jesus. Seu espírito nasceu de novo. E uma única coisa que contamina o seu espírito é a idolatria. Por isso que a gente não pode permitir idolatria em nosso espírito. Idolatria tem a ver com idolatria do dinheiro, que a gente já mencionou. Idolatria de imagens, idolatria de pessoas, idolatria de coisas. Isso contamina o seu espírito. E Paulo fala então aqui que o domínio próprio, essa última manifestação do fruto do Espírito, que é o amor, que é o domínio próprio, ele diz que ela é uma capacidade, né? É uma capacidade que eu tenho de exercer controle. Que coisa linda, né? Uma capacidade de exercer controle sobre desejos, impulsos e ações. Então, desejos, impulsos e ações. Como é importante esta característica do domínio próprio. Como essa manifestação precisa fazer parte da minha vida e na sua vida. Como a gente precisa contar carneirinho antes de dizer determinadas respostas a alguém, não é verdade? Quanta gente precisa contar até 10 antes de dar uma resposta. Isso tem a ver com essa capacidade de se dominar, essa capacidade de ter domínio próprio e de agir da maneira certa, da maneira coerente. Então, quando a gente pensa no domínio próprio, a gente deve pensar que esse envolve essa habilidade de controlar estes impulsos, né, que tem a ver com os nossos comportamentos que podem levar ao pecado e evidente e consequentemente o afastamento dos caminhos de Deus. Isso inclui controlar a raiva, a ira em determinado momento, a impaciência que tenta atrapalhar a nossa vida no dia a dia, os desejos carnais, até mesmo controlar a língua. O domínio próprio nos leva a controlar a língua, a falar mal do outro, a não falar mal do outro, quero dizer. O domínio próprio de ser tentado a dizer determinadas coisas, de abrir a boca para fazer determinadas declarações. Então veja como o fruto do Espírito é importante, gente. Não sei se vocês estão conseguindo absorver a seriedade desse tema de hoje que nós estamos tratando, porque ele trabalha as diversas áreas da nossa vida cristã e como nós devemos de fato nos comportar de maneira
mais coerente com aquilo que nós dizemos que cremos. Em Provérbios 25, veja o que diz Salomão, Provérbios 25, você que está anotando, verso 28, diz assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eita, que coisa forte! Como cidade derrubada, como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela está suscetível a todo tipo de ataque. É isso que ele quer dizer. Uma cidade desprotegida, a sua vida está desprotegida e será suscetível a qualquer tipo de ataque, porque não tem muro, não tem proteção. Então dá uma ideia de que o domínio próprio é essa capacidade que a gente tem, que eu já defini, né, de controlar os desejos, impulsos e ações, que nos protege contra qualquer ação de pessoas, do inimigo que tente também nos afrontar de uma maneira direta. Então o domínio próprio não é algo que uma pessoa pode alcançar plenamente por si só. Por isso que é um fruto do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você e você precisa de graça de Deus, precisa de favor. Isso significa dizer que é um desenvolvimento dessa dependência de Deus. A cada dia você vai se tornando mais controlado nos seus impulsos, nas suas ações. Eu posso dizer isso por mim mesmo. Eu já tive atitudes muito impulsivas no passado que eu vejo que hoje eu já consigo ter maior controle sobre essas determinadas ações. Eu agia de uma determinada maneira em uma situação, hoje eu já pondero duas vezes, eu já considero pensar que a outra pode não estar num dia bom, eu já me coloco na posição da outra pessoa, como que ela está vivendo o que está vivendo, talvez seja resultado de um dia mau, ou ela tem uma história e a gente não pode negligenciar essa história. Então, eu consigo fazer uma leitura completamente diferente de como eu fazia no passado. Então, a gente vai crescendo neste campo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de controlar os desejos, de controlar os impulsos e controlar também as ações. E isso é tão sério porque isso envolve tudo na nossa vida, isso envolve controle sobre a área financeira, isso envolve controle sobre o que nós estamos olhando quando estamos nas ruas ou numa praia, o que nossos olhares estão concentrados. Percebe como o domínio próprio está e permeia toda a nossa vida? Isso tem a ver com a maneira como a gente responde a alguém ou não responde. Isso tem a ver, na verdade, com as nossas relações em todos os seus aspectos. Então, estas ideias, estas manifestações do fruto do Espírito precisam ser algo não apenas para ser analisado e visto como algo maravilhoso, não, algo lindo, não. Isso é para praticar. Isso é para sair do campo da teoria, né, e colocá-lo no campo da prática. A vida cristã é uma vida prática, porque senão nós seremos semelhantes a uma pessoa que contempla o seu rosto no espelho e logo esquece da sua aparência, como Tiago, irmão de Jesus, descreveu, escrevendo a sua carta. Então, é muito importante que o domínio próprio, que é uma proteção contra os nossos comportamentos, né, destrutivos, né, nossa maneira como a gente se comportava no passado, e pecaminosos, como o domínio próprio tem um papel extremamente importante de nos ajudar a gente não cometer as mesmas ações que cometíamos antes, não agir ou não reagir da mesma maneira que nós reagíamos antes. A prática do domínio próprio ajuda a evitar determinados vícios, né? E excessivos vícios da raiva, por exemplo. A Bíblia diz até: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Alguém pode ter tido uma atitude de destempero em algum momento, mas logo a pessoa reconsidera, e reconsiderar uma capacidade que Deus nos deu de repensar, Deus nos deu de repensar, de ajustar,
e de voltar atrás. E de até perdoar, não permitir que um outro dia surja, que o sol do outro dia surja, sem que haja então perdão, sem que haja liberação. Então, domínio próprio tem a ver com esse viver de uma vida santa, de uma vida piedosa, que Deus espera que cada um de nós vivamos para a sua glória. Em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 5 e 6, eu queria levar vocês a esse texto que é muito interessante. A 2 Pedro, abra sua Bíblia aí, por favor, você que está aí nos acompanhando nessa leitura, porque isso é tão importante, porque nesse ensino aqui, Pedro está falando sobre essa característica que precisa ser muito mais real, ser muito mais vívida em nossa vida. No capítulo 1, 2 Pedro, verso 5 e 6, ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, né, que é o poder, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Então perceba que Paulo está falando que uma coisa é acrescentada sobre a outra. Então o poder acrescenta o conhecimento, e o conhecimento nos leva ao domínio próprio, e por aí vai. Como é importante a gente lidar diretamente com o conhecimento, porque ele nos ensina como devemos comportar, como devemos agir com relação às outras pessoas. Agora, algumas manifestações das várias formas da gente agir na nossa vida. Controle sobre a língua. Domínio próprio envolve a sua língua. Cuidado com o que você está dizendo. Escolher as palavras sábias e evitar as fofocas, as calúnias ou palavras, né, ásperas. Então, molde os seus lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Então, uma das áreas que precisam revelar, manifestar o domínio próprio é a língua. Novamente, toco aqui sobre a resistência à tentação, evitar comportamentos pecaminosos, domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você foge de muitos pecados. Existe um pecado hoje em evidência, isso é muito forte, esse dado, porque diz que 80% das pessoas estão envolvidas, dos homens estão envolvidos com pornografia. Você pode imaginar um dado tão forte desse assim, onde tantas pessoas estão envolvidas com pornografia? E eu sei que quando você fala de pornografia, muitas vezes as pessoas pensam que são aquelas revistas, ou aqueles sites, etc. Eu não estou me referindo especificamente a isso, que isso aí é um nível maior, mas eu me refiro a você gostar de assistir determinados filmes que têm cenas, né, que são inapropriadas. Então perceba como essa é uma resistência. O domínio próprio é essa capacidade que te faz resistir aos impulsos, como falamos antes. Então tem a ver com essa resistência à tentação. Outra área é a moderação em hábitos e prazeres, né? Demonstrar equilíbrio em coisas como alimentação. Tem gente que não tem domínio próprio quando vai para a mesa comer. Come de tudo e come de todos, inclusive. Tem gente que as bebidas são inadequadas. Como a gente precisa cuidar do nosso corpo, ter domínio próprio com relação ao corpo, né? Então, isso demonstra também esse desequilíbrio nesta área que precisa ser moldada pelo domínio próprio, né? Então, a moderação de alguns desses hábitos precisam ser introduzidos na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, né? Quem falava mal já não fala mais. Então, isso tem a ver com o domínio próprio que entrou na minha vida, e agora determinadas ações e atitudes que faziam parte do meu estado pregresso, passado, não faz mais parte da minha vida, da minha natureza, desse momento que eu estou vivendo agora. Gestão das emoções, controlar impulsos emocionais.
Você já notou que às vezes tem, mais as mulheres, eu acho, talvez homens também, mas mais as mulheres, por serem mais emocionais, isso é comprovado. Quando uma criança, um filho seu, leva uma queda, a mãe às vezes dá um grito tão grande, e a criança chora, não foi nem por causa da queda, foi por causa da emoção que foi transferida, né, para a criança. Por isso que é muito importante, porque toda criança cai, toda criança se rala, machuca, né, alguma coisa aqui, e é natural, isso dói no coração dos pais, é verdade, mas você precisa reagir da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila possível, ainda que por dentro você esteja se corroendo, né, se acabando, mas por fora você tem controle. Se chamar, inclusive, hoje se fala muito sobre inteligência emocional, que é a capacidade de gerenciar as coisas e as situações ao seu redor. Então, há muita gente que precisa ter gestão emocional, a capacidade de gerir determinadas ações e determinadas circunstâncias que são difíceis, mas que quando você tem o Senhor, você confia em Deus e você consegue gerir melhor cada uma dessas coisas. E por último, a consistência na disciplina espiritual, manter um estilo de vida, de uma vida devocional. Há muita gente que não consegue ter domínio próprio em diariamente ter a sua vida com Deus, de estudar as Escrituras, de guardá-la no coração, de meditar diariamente, ruminar as Escrituras diariamente. Jesus disse: considere as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Então, a Bíblia, muito mais do que um livro, é uma pessoa, é a própria Jesus, é o Verbo que se fez carne. Então, não despreze as Escrituras, tenha uma vida constante, uma disciplina espiritual constante. Isso tem a ver com o domínio próprio também. Então, em síntese, o domínio próprio é essa capacidade de se governar, de governar seus próprios desejos, governar seus próprios impulsos e governar suas próprias ações. Como nós precisamos crescer nesta área. Eu reconheço que eu preciso crescer ainda um pouco mais nesta área e tenho certeza que você também sente que precisa crescer nessa área também. Eu queria voltar, por favor, terminando essa aula de hoje, sobre o fruto do Espírito, porque o texto de Gálatas capítulo 5, 22 diz: o fruto do Espírito é amor. E as evidências, as manifestações alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí ele diz assim, terminando: contra estas coisas não há lei. Ou seja, pratique o máximo que você puder praticar. Viva o máximo que você puder viver. E aí ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você diz que está no Espírito e tem o Espírito, então viva pelo Espírito Santo. Tenho certeza que, assim como eu, lendo e estudando esse material para compartilhar com você, estudando, pesquisando, fui confrontado, tenho certeza que você também foi confrontado em sua vida. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe meu irmão e minha irmã. Algumas vezes nós não estamos de fato manifestando este fruto do Espírito, que é o amor. O amor é uma completude tão maravilhosa e tão grande, porque é a própria essência do seu ser. E eu oro, Deus, para que estas evidências do amor se manifestem nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter alegria, paz, paciência. Que o Senhor nos ajude a ter benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que estas características, que não tem nada que possa parar estas coisas, façam parte da nossa vida, dia a dia, e nos façam viver para Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, e próximo domingo, provavelmente estamos tendo a nossa última lição, que será a nossa última sessão, a 7ª sessão, sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção na sua vida, e próximo domingo certamente não será diferente. Até lá, que Deus te abençoe e bom domingo.